E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos dando continuação à nossa saga, né, da eletrólise. Vocês percebem que são várias videoaulas, porque os conteúdos eles têm que ser bem trabalhados e trabalhados com detalhe, né? Além do que eu estou mostrando para vocês, fazendo sugestões de vídeos que são muito importantes para você tirar esse aspecto muito abstrato da química e ver efetivamente as coisas acontecendo. Gente, agora a gente vai entrar numa parte também que é muito curiosa da eletrólise, que a gente vai ver agora aplicações práticas da eletrólise no nosso cotidiano, na nossa vida, tá? Então vamos começar com um fenômeno que é muito comum, muita gente conhece, cujo nome é galvanoplastia. Então vamos lá. A galvanoplastia consiste em revestir a superfície de uma peça metálica com uma fina camada de um outro metal. Por exemplo, você quer pratear o seu anel? Então você vai cobri-lo com uma fina camada de prata. Você quer dourar o seu anel? Você vai colocar uma camada de ouro. Você quer cobrear? Você coloca uma camada de cobre. Você quer zincar a peça? Você vai colocar uma camada de zinco sobre aquela peça metálica, né? Você quer cromar? Você quer niquelar? Entenderam, gente? O que significa galvanoplastia? É depositar uma película de um metal sobre um outro metal. E para isso, a gente vai perceber que você vai usar quase sempre uma solução aquosa contendo o cátion desse metal, que vai ser a película que você vai depositar no outro metal. Tá ok? Então vamos para a prática? Aqui, ó. Muito bem, gente. Então aqui, ó, de cara, vamos dar um exemplo. Exemplo, imagine que você tem uma colher de ferro e você quer depositar prata nessa colher. Então nós vamos fazer um prateamento, vamos dizer assim. Eu vou ler com vocês do lado direito, mas eu vou mostrar para vocês toda a interpretação está aqui nessa imagem, tá? Bom, como é que é o procedimento, gente? No catodo da eletrólise, entendem? Nós estamos falando aqui da eletrólise. No catodo, você coloca ali aquele objeto que você quer dar um banho de metal nele. Então, no caso aqui, a gente vai colocar no catodo a colher de ferro. Para quê? Porque nela, os íons prata, oriundos da solução aquosa de nitrato de prata, que a gente vai usar aqui no caso nitrato de prata, HNO3, os íons Ag+, oriundos da solução aquosa de nitrato de prata, eles vão encostar no catodo, portanto, vão sofrer uma redução, vão ganhar elétrons e vão formar prata sólida, formando a película que você quer que fique aderida àquela colher de ferro. Ok. Qual que é a semi-reação que aconteceu, gente? Ag+, que estava dissolvido lá na solução aquosa, encosta ali na colher, a colher está funcionando como catodo, portanto, redução, ganho de elétron, né? E aí aparece prata sólida que se deposita em cima da colher. Pronto. E aí agora vamos entender o outro lado. E o anodo? Porque tem o anodo, que é o eletrodo onde ocorre a oxidação, a perda de elétrons. No anodo, ele é um eletrodo ativo. Entenderam? Ativo no sentido que o anodo ele vai participar da oxidação, ele vai perder elétrons e, portanto, ele vai sofrer uma corrosão. Ele vai desgastar na medida que o processo continua. Concordam, gente? Bom, o anodo é um eletrodo ativo contendo a prata pura. É só você imaginar assim, gente. Se eu quero dar um banho de prata, eu vou colocar no anodo, né, prata pura. Se eu quero dar um banho de ouro, eu vou colocar no anodo um ouro puro. Se eu quero dar um banho de cobre, eu vou colocar no anodo um cobre puro. Entenderam qual que é a lógica? Para quê? Esse anodo feito de prata vai sofrer oxidação, portanto, vai perder elétrons, e quando a prata sólida perde elétrons, o que ela vira? Cátions prata. E aí, como eu escrevi para vocês, ele vai, na medida que a prata oxida, vai virando Ag+, e esses íons prata caem na solução, e isso é usado para quê? Para repor os íons prata da solução que se reduziram lá no catodo. Então, vê se vocês sentiram isso que eu vou dizer agora. O anodo é a própria prata, que é um eletrodo ativo. Por quê? Porque na medida que a prata oxida, vira prata cátion.
E o cátion prata, ele vai constantemente sendo oferecido ao sistema, uma vez que os íons Ag+, vão ganhar elétron naquela peça que você colocou para sofrer redução, para sofrer a galvanoplastia. Então é como se fosse uma fonte. Aquela prata ali do anodo é uma fonte, né? Ela oferece o tempo todo íons prata para o meio. Entenderam a dinâmica do processo? E mais uma vez, gente, o que está acontecendo ali no anodo? O Ag sólido está perdendo elétron, virando Ag+, ok? Eu garanto que agora essa imagem está tranquila para vocês. Ó, mas aí eu queria só te lembrar sobre aquela análise da bateria. Em cima, vamos imaginar que são, olha lá, 1, 2, 3 baterias ou 3 pilhas ligadas em série. Então vamos lá. Do lado direito está representado o anodo da pilha. É o polo negativo onde ocorre a oxidação. E você sabe isso porque você percebe o sentido, né, do movimento do elétron. Dá uma olhada lá. Quando o elétron é oferecido pela bateria, embaixo vai haver o ganho do elétron. É o que a gente leu. Ali você coloca a peça que vai sofrer redução, vai sofrer ganho de elétrons. E mais uma vez, o polo é negativo porque ele está ligado ao anodo da bateria, que é o polo negativo. E do lado esquerdo, gente, perceba, você colocou ali no anodo da eletrólise a prata pura. E na medida que ela perde elétrons, esses elétrons são oferecidos para a bateria. Então você lembra que aonde ocorre o ganho de elétrons na bateria é onde ocorre a redução. A redução é o catodo e na bateria o catodo é o polo positivo. E você pode complementar agora, fechando aqui a nossa tela, lembrando que o anodo na eletrólise tem sinal positivo porque o anodo está ligado ao polo positivo da bateria. Gente, então, entenderam de uma maneira geral o que é galvanoplastia? É depositar uma película metálica sobre um outro metal utilizando a eletrólise. Por quê? Porque a reação global não é espontânea. Tá certo aí? Entenderam a aplicação disso? Vocês veem para-choque cromado, carros tunados, né? E inúmeras aplicações, né, gente? A galvanoplastia, ela é uma maneira de proteger um metal, né? Colocando ali uma película metálica, né? Não é só para fins estéticos, concordam? É para fins também de proteção contra a corrosão. Tudo bem aí, gente? Muito bem, vamos continuar. E aí, a gente vai ver agora uma outra aplicação muito interessante, que é chamado refino eletrolítico do cobre. Tá, gente? Eu vou ler com vocês, porque esse aqui é muito curioso também. Pode-se obter cobre com 99% de pureza a partir do seu minério, ou seja, utilizando processos mais termoquímicos. Eles pegam o minério de cobre, né, gente? Por um processo termoquímico, usando altos fornos, eles obtêm o cobre. Mas dessa maneira, o cobre obtido, ele chega ali em torno de 99% de pureza, lembrando, né, com todos os processos que têm que ser feitos, não é uma coisa direta. Porém, a sua condutividade elétrica é comprometida pela presença de algumas impurezas metálicas, tais como ouro, platina, prata, ferro ou zinco. Você deve estar se perguntando assim, pô, professor, mas 99% de pureza tá bom demais, né? Mas para fins de utilização na nossa sociedade, para fazer fios, para fazer circuitos eletrônicos, gente, não é adequado. Então veja bem, a fim de se obter o cobre com uma pureza de 99,96%, é bem exagerado, né? Que é o adequado para fios elétricos e circuitos eletrônicos, utiliza-se a eletrólise. Então vamos lá. Uma barra de cobre impuro, ou seja, cobre contendo aqueles outros metais ali, funcionando como anodo, ou seja, o que você já pode imaginar? Essa barra vai sofrer oxidação, porque anodo é o eletrodo onde perde elétrons, oxida. É ligada ao polo positivo da bateria. A solução eletrolítica, o meio eletrolítico, consiste numa solução aquosa contendo cobre 2+, e SO4 2-, sulfato de cobre, e o meio é acidificado. Eles usam ácido sulfúrico. E uma outra barra de cobre, esta de elevada pureza,
funciona como cátodo, ou seja, o que você pode imaginar? Que ali vai haver o ganho de elétrons, a redução. Mas, ô professor, eu entendi, mas o que é o que na parada? Então, vamos dar sequência, tudo bem? Gente, olha aqui, o que a gente acabou de ler está representado aqui nessa imagem. Eu vou ler com vocês, mas eu queria primeiro chamar a sua atenção para o seguinte. Olha na imagem em cima. Lá em cima você está vendo uma pilha, está vendo um tracinho pequeno e um tracinho grande? Então ali, né, é o gerador de corrente contínua. É ali que a corrente elétrica está sendo oferecida. Não perca de vista que isso aqui é uma eletrólise. Tudo bem, né? Então vamos lá. Podemos começar? Através do anodo da pilha, que é o polo negativo, é oferecido elétrons para a eletrólise, né? E através do cátodo da pilha, o elétron entra dentro da pilha. E aí agora a gente vai começar, tá? Então vai lá. Primeiro eu dou uma observada na pilha. Sim, o elétron vai ser transferido da pilha para o lado direito. Portanto, o que você já pode imaginar? Se o elétron que vem da pilha, ele vem ali pelo lado direito, lembrando, tá, gente, quando a gente fala direito e esquerda aqui é para interpretar o fenômeno através de uma aula, né? Quando o elétron ele entra ali do lado direito, então o que você já pode imaginar? Que alguma espécie aqui da eletrólise, presente na eletrólise, vai encostar e ganhar elétron. Então ali embaixo, no eletrodo da direita, vai haver ganho de elétrons, é o cátodo. E do lado esquerdo, você pode imaginar o contrário, que aquele eletrodo que está ali do lado esquerdo, alguma ou algumas espécies vão ceder elétron para a bateria e, portanto, elas vão sofrer o quê? Oxidação. Então, aquele eletrodo que está representado ali do lado esquerdo é o anodo, é o eletrodo onde vai haver oxidação. Uai, e não é que vai acontecer isso mesmo? Então, agora eu vou ler com vocês aqui do lado, gente. Veja bem, eu vou lendo e vou interpretando. Quando você aplica uma voltagem adequada, quando você aplica uma tensão adequada, lá no anodo, que é o eletrodo representado do lado esquerdo, vai acontecer uma coisa muito curiosa. O cobre vai oxidar. Sim, claro. Então ele vai virar cobre 2+. E as impurezas ferro, zinco, que estão lá dentro também junto com o cobre, também vão oxidar, virando ferro 2+ e zinco 2+. Quando você olha no meio dessa imagem, você está vendo ali na solução aquosa cobre 2+, o ferro 2+, que veio da oxidação do cobre impuro, porque tinha ferro sólido misturado com cobre sólido, e o zinco 2+, que também estava misturado com o cobre e o ferro. Ok. Mas, ô professor, peraí, eu estou vendo aqui na imagem que debaixo lá do anodo, né, onde houve oxidação do cobre 2+, do ferro 2+ e do zinco 2+, eu estou vendo lá embaixo platina, prata e ouro. Gente, olha que curioso. Platina, prata e ouro, que estão também juntos com o cobre, por isso que a gente fala cobre impuro, são metais nobres, concordam? Ouro, platina e prata são metais muito nobres, eles não têm tendência de perder elétrons, como aconteceu com os outros. Então, se eles não têm tendência de perder elétrons, por quê? Exatamente porque se aplica uma voltagem adequada a este fenômeno, simplesmente, na medida que aquela placa for desgastando, esses átomos de ouro, prata e platina, eles não sofrem oxidação. Eles simplesmente saem da placa e caem na forma de uma lama. E essa lama é uma lama rica, porque é uma lama feita de átomos que valem um dinheiro bom no nosso mercado econômico. Então, o que o pessoal faz? Aquela lama que contém ouro, prata e platina, ela é vendida e o dinheiro arrecadado com ouro sólido, platina sólida e prata sólida, né, é uma parte, esse dinheiro arrecadado compensa a energia elétrica gasta para poder fazer a eletrólise. Então agora eu vou terminar e vou ler aqui com vocês. Ô professor, tudo bem, o que acontece do lado direito? Tá vendo aí? O cobre 2+, que saiu do anodo, lá daquela placa que estava misturado cobre e outros metais, ele virou cobre 2+, não virou? Ele se desloca para a direita
e quando ele chega na direita, olha lá, ele ganha elétron da pilha, virando cobre sólido, reduzindo, por isso que ali à direita é o cátodo, e aí ele adere àquela placa. Uai, o que está acontecendo? Do lado direito, né, que é onde ocorre a redução, o cátodo, né, o ganho de elétrons, do lado direito vai acumulando cobre de elevada pureza. Então agora eu vou ler, mas tudo que está escrito aqui nós já explicamos. Veja bem, pessoal, olha lá. Impurezas menos nobres que o cobre se oxidam no anodo, mas não conseguem se reduzir no cátodo, permanecendo em solução. É o caso do ferro, do zinco e do níquel. É o que eu comentei com vocês. Está vendo os íons ferro 2+, zinco 2+, e no caso, né, teria também, por exemplo, níquel 2+. Tudo bem que eles estavam lá juntos com cobre. Aí, né, houve uma oxidação deles, aí eles caíram na solução. Só que eles, devido à voltagem aplicada aqui no processo, eles não se deslocam para a direita e eles não pregam do lado direito. Portanto, só o cobre que reduz, que ganha elétron. E eles ficam aonde, professor? Eles ficam na solução aquosa. Ah lá, que ó, maravilha. Então você separou eles do cobre. E, como a gente já disse, impurezas mais nobres que o cobre não se oxidam lá no anodo. E aí eles simplesmente eles se despregam da superfície e se depositam formando uma lama anódica. É o caso do ouro, da prata e da platina. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Bom, então o que a gente falou, eu vou ler rapidamente com vocês aqui. Aplicando-se uma voltagem adequada, átomos de cobre da barra impura, bem como o ferro e o zinco, se oxidam, se transformam em cátions e vão para a solução. Prata, ouro e platina, metais menos reativos, que constituem a outra parte da impureza, não se oxidam. Logo, se desprendem da barra impura lá do cobre e formam uma lama que se sedimenta abaixo do eletrodo do cobre impuro. Ao final do processo, essa lama constituída de metais nobres, ouro, platina, prata, são vendidos, né, a fim de pagar o custo da eletricidade exigida pela eletrólise. E, finalmente, no cátodo, somente os cátions cobre 2+, ganham elétron, se reduzem e depositam na barra. Né? Porque lembra, os íons ferro 2+, zinco 2+, níquel 2+, não, eles permanecem na solução aquosa. E assim se obtém cobre de elevada pureza. Os cátions ferro e zinco, né, não se reduzem, permanecem em solução aquosa. Por quê? Porque os seus potenciais de redução são menores do que do cobre. Em outras palavras, né, eles têm menor tendência de reduzir do que o cobre. Por isso que somente o cobre reduz. Muito curioso, né, gente? O refino eletrolítico do cobre. Ok? Podemos continuar? E aí, gente, para a gente fechar com chave de ouro o refino eletrolítico do cobre, eu sugiro veementemente que vocês assistam a esses dois vídeos. No primeiro vídeo, uma grande parte dele é a galvanização, que a gente acabou de comentar agora na videoaula. A galvanização. E a partir de um determinado momento desse vídeo, que vocês vão ver o quê? Depositar cobre numa moeda. É a deposição de cobre sólido vermelho numa moedinha brasileira. Né? Então é a galvanização da moeda produzindo uma película de cobre sólido nela. Galvanização. E a partir de um determinado momento, vocês vão ver isso que a gente acabou de aprender, o refino eletrolítico do cobre. E no segundo vídeo, é uma explicação também, né, muito interessante, do refino eletrolítico do cobre. Tudo bem aí, pessoal? Então são vídeos muito importantes que eu tenho certeza que vai facilitar o seu aprendizado. Tá legal, galera? Tudo bem? Muito bem, galera. Então, eu vou aproveitar que a gente acabou de ver o refino eletrolítico do cobre e vou rapidamente aqui mostrar para vocês uma questão do Enem, ela é de 2009, do caderno branco, a questão número 16, tá? Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso numa solução aquosa de sulfato de cobre.
À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons cobre 2+ da solução são depositados na forma pura no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas junto com o cobre, não é verdade, gente? Passando a solução. Enquanto que outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e a sua comercialização gera uma receita que ajuda a cobrir os custos do processo. Agora vem a parte que é a pergunta propriamente dita do Enem de 2009, né? A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas do cobre bruto, de acordo com as suas forças redutoras relativas. Professor, força redutora, que expressão é essa que o Enem usou nessa questão de 2009? Vamos ver. E aí vem a pergunta. Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada aqui à direita, aqui na imagem, as que se sedimentam abaixo do ânodo de cobre são... Gente, veja bem, olha que interessante. A gente acabou de ver, né, o refino eletrolítico do cobre. Então, olha que interessante, o Enem, ele deu essa imagem aqui, né? Olha lá, está escrito assim, ouro, platina, prata, cobre, chumbo, níquel, zinco. Tem uma seta apontada para baixo, indicando um aumento de quê? De cima para baixo, está indicando o aumento da força redutora. Ô professor, mas o que vem ser o aumento da força redutora? Eu vou ler então com vocês agora, gente. Conforme o texto, a impureza metálica que se oxida fica na forma de cátion metálico e vai para a solução e cai na solução. Mas aquela impureza que não se oxida somente se desprende da barra e se sedimenta abaixo dela. Eu estou resolvendo, pegando lá o texto, a explicação que está presente dentro da questão. Agora vem, gente, o que é força redutora que o Enem se referiu? Aqui o Enem se referiu. Força redutora significa tendência de agir como agente redutor. Isto é, se a espécie está tendendo a agir como agente redutor, ela está fazendo a outra espécie reduzir. Ela está fazendo a outra espécie ganhar elétron. Mas para ela fazer a outra espécie ganhar elétron, ela está sofrendo o quê? Oxidação. E é isso que eu deixei anotado aqui para vocês. Força redutora significa tendência de agir como agente redutor, isto é, oxidar-se. Ele vai, ao dar elétron, fazer o outro ganhar. Então, agindo como agente redutor, tendo uma força, um poder de fazer o outro reduzir. Logo, os metais que têm menor tendência de oxidar, dá uma olhada agora aqui, gente, nessa ordem. Ouro, platina e prata, eles têm uma força redutora menor do que o cobre. Tudo bem? Olha aqui para a imagem. Ouro, platina e prata têm uma força redutora menor do que o cobre. Portanto, eles têm menor tendência de atuar como agente redutor. Eles têm menor tendência de fazer a outra espécie ganhar elétrons. Por quê? Porque eles têm menor tendência de doar elétrons. Aqui, o que eu escrevi? Eles têm menor tendência em oxidar. Eles têm menor potencial de oxidação. Quando comparados ao cobre, né? E, portanto, o ouro, a platina e a prata, que compõem aquela lama que simplesmente desprende, tá, gente? Agora, para aqui, galera, para terminar aqui a imagem, já o zinco, o níquel e o chumbo, se eles estiverem junto com o cobre, né, dentro de uma impureza presente lá com o cobre, o zinco, o níquel e o chumbo, vamos lá, a força redutora deles é maior do que a do cobre. Portanto, eles têm maior tendência de fazer o outro reduzir. Eles têm maior tendência de atuar como agentes redutores. Portanto, eles têm maior tendência em oxidar. Então, eles têm um maior potencial de oxidação. Ok? Então, eles oxidariam. Eles ficariam dissolvidos na solução. Tá legal, pessoal? Então, dessa maneira, a gente encerra o refino eletrolítico do cobre. Tudo bem para vocês?